O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para nos potencializar, Senhor. E nós, elevando o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos na Tua presença, Senhor. Pelo decurso de seus enviados, os espíritos superiores, unidos em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Sua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequenos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e reforma íntima. Pela vossa misericórdia te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos força para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede para sanar o mal que fizemos. Dia a dia, exercitando o Teu reino em nós, queremos nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu estás em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade superior e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalha no amor e no desenvolvimento. Pedimos forças aos orixás, campos de energia, de amor e atuação.
Pedimos força a Miguel Arcanjo e a toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, esta corrente que nos ampara, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia mestre que tanto nos orienta. Pedimos pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós e em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la. Pedimos pelos irmãos idosos que possam ser assistidos, entendendo suas necessidades e realidade. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e ser amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e aos projetos sociais da CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, em meio a guerras, conflitos étnicos ou não, ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm à cabeça neste momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Pai incriado, ao Filho, assim como é, desde o princípio, e assim como sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, a filha de Jairo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35 a 43. Ele ainda falava quando vieram da casa do chefe da sinagoga, dizendo a este: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Tendo Jesus ouvido o recado que foi dito, imediatamente disse ao chefe da sinagoga: Não temas, apenas confia. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e que choravam e lamentavam muito. E tendo entrado, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E caçoaram dele. Tendo, porém, feito sair a todos, ele tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde estava a menina. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Menina, levanta-te. Imediatamente ela se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. Então eles fitaram atônitos. E Jesus recomendou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse a ela de comer. Explicação. Era hábito antigo entre os israelitas contratar tocadores de flautas e carpideiras para velar o morto e acompanhar os funerais, por mais pobre que fosse a família. Esses elementos não faltavam. E quanto mais podia despender, mais barulho era necessário para exprimir uma dor maior. Um chefe de sinagoga que perdia sua filha única de 12 anos devia haver contratado um bom número deles. Daí os evangelistas falarem em multidão em alvoroço. Marcos anota que alguém veio avisar ao pai que a menina falecera. Inútil incomodar mais o mestre diante da morte. Quem teria poder? Mas Jesus reanima a esperança do pai e escolhe os 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para entrar com ele na casa, deixando de fora todos os que o acompanhavam. Ao entrar, manda que se retirem todos os que estavam no quarto da menina, permitindo a permanência apenas dos pais e dos 3 discípulos. Parece querer esconder seu trabalho. Ao passar pela multidão,
de choradores, avisa que parem com um barulho, pois a menina não morreu, mas apenas estava dormindo. Uma afirmação dessa parecia zombaria, e o povo começa logo a rir e caçoar dele. Apesar da demora dos preparativos, Jesus espera que todos saiam, e o que deve ter levado algum tempo. A sós no quarto com os pais e os 3 discípulos, com toda a simplicidade, Jesus segura a mão da menina, usando termos próprios exatamente para despertar quem dorme. Menina, levanta-te. A alegria dos pais foi grande, cuidando de regozijar-se, mas o mestre chama-lhes a atenção para a alimentação, pois devia a menina estar fraca de fome em vista do tempo em que ficara em jejum pela doença. Finalmente, a recomendação comum de que não se divulgue o ocorrido, o que poderia trazer prejuízo à missão espiritual de Jesus, com centenas de pedidos de todos os que estivessem mortos na família e que desejariam que ele os ressuscitasse, mesmo quando o karma não admitisse tal gesto, e isto viria a trazer o descrédito e a má vontade com a sua tarefa, fazendo inimigos gratuitos. A cena vem demonstrar a ação da individualidade no ambiente das personalidades. Os pormenores indicam o simbolismo com rara precisão. Explicação esotérica de Tostes Pastorino. Inicialmente, o chefe da sinagoga, que representa a mente, ao ver o estado lastimável da personalidade que era sua filha única, recorre ao Cristo interno com absoluta fé, pedindo que realizasse um contato, que a tocasse. Antes de mais nada, o primeiro passo do Cristo é verificar que o resgate já fora completado pelo auto-sacrifício, inclusive com derramamento de sangue. Faz então cessar o fluxo sanguíneo que durava 12 anos. E isso explica a razão de os 3 evangelistas haverem colocado a cura da hemorragia exatamente antes de ter acontecido o pedido da mente, do pai, Jairo. Depois vem o cuidado de querer realizar tudo em segredo. Mas antes disso, os servos, os demais veículos, emoções, sensações, etc., vêm comunicar à mente de que nada mais adianta agir, porque a personalidade já sucumbiu ao peso do sofrimento. O eu interno renova-lhe a fé, confia. Ao aproximar-se da casa, corpo, verifica-se que está cercado por uma multidão em alvoroço de elementais, de cama-rupas, de obsessores de fluidos pesados, todos a querer apossar-se de sua vitalidade. Necessário, então, uma limpeza externa. São todos expulsos da casa num socorro oportuno. Escolhe então, para entrar na casa da personalidade, o corpo físico, os elementos que julga necessários. O Pai, isto é, o Espírito e a mente. Os 3 discípulos, Pedro, emoções, Tiago, intelecto e João, intuição. Nesse ambiente de paz e serenidade, tendo entrado no quarto e fechado a porta, o Cristo interno toma a mão da menina, isto é, se liga à personalidade, unindo-a a si, e faz renascer da morte para a vida, iniciando um novo ciclo de existência, não mais apegadas às ilusões terrenas da matéria, mas no mundo do espírito, embora continuasse dentro do corpo de carne. Uma vez despertada a personalidade, sua preocupação prende-se à sua fixação da vida espiritual. E para isto, algo existe de indispensável e urgente: a alimentação do aprendizado, de que se encarregam a mente e o espírito, os seus pais.
Temos, portanto, a exemplificação do que deve ocorrer na ressurreição de uma personalidade cujo karma tenha sido resgatado totalmente. Sobretudo quando isso tiver ocorrido por vontade própria, pelo autossacrifício que vai até o derramamento de sangue. Esse resgate total, 12 anos de hemorragia e 12 anos de vida da personalidade, deve ser verificado antes da ressurreição, necessária que o espírito esteja purificado de qualquer resquício do passado e que não haja mais necessidade de derramamento de sangue, que por isso se estanca. Vemos então o trabalho dos diversos planos. O corpo físico, o primeiro plano, que estava inerte, deve ser trazido às sensações, o etérico, segundo plano, e as emoções, que são terceiro plano, o astral, precisam ser transformadas. O intelecto, representado pelo quarto plano, tem que ser iluminado pelo alimento do pão sobresubstancial. O espírito individualizado, quinto plano, precisa voltar a comandar seus veículos inferiores, revivificando-os sobre a direção da mente, sexto plano. Daí o nome do pai da moça ser exatamente Jairo, que significa o sexto, para que então a centelha divina, o Cristo interno, sétimo plano, possa expandir-se em manifestação plena, através de personalidade ressuscitada, plasmando assim o homem novo. Note-se, porém, que isso não significa que o karma deve durar 12 anos. O número 12 é um número simbólico de uma terminação de ciclo. Por exemplo, os 12 signos do zodíaco. Podendo esse ciclo contar qualquer número de anos. Nos 12 signos dos zodíacos encontramos 12 meses. No entanto, computamos 52 semanas e 365 dias, que nada realmente tem a ver com um número claro, o número 12. E que fique claro, pois, que 12 é apenas um representativo de um ciclo completo. No Evangelho de hoje, estamos tendo a oportunidade de fazer o estudo de como há a interação em relação aos planos aqui citados como 7, em relação a um término, de um ciclo, ao término, então, portanto, de um karma. Então verifica-se que, inicialmente, isso parte de um primeiro plano, que é o físico, passa para as sensações, depois para emoções, depois para o intelecto, buscando o alimento sobresubstancial. Após, nós temos a parte do espírito individualizado e cônscio, passando portanto, depois para a mente e finalmente com a manifestação junto ao Cristo interno. Todas essas situações, elas são mais de um cunho esotérico, mais de um cunho para que possamos entender a manifestação de Deus e como isso acontece nas diversas vertentes entre nós e os planos superiores. Mas podemos também fazer a leitura desse Evangelho, trazendo-a para as situações mais diretamente relacionadas com o nosso dia a dia. Aqui podemos observar que quando nos sentimos mortos no contexto de exauridos de força, mesmo que nós estejamos envoltos em um meio em que esse meio ele já tem até mesmo nos desenganado em relação à nossa manifestação
em relação ao nosso eu, nesse caso, o eu mais pequeno. Mesmo que haja alvoroço ao nosso redor, que nós não, portanto, intimamente não encontremos a paz, que nós não estejamos em um ambiente salutar, um ambiente equilibrado, ainda assim, está escrito, confia, ou seja, tenha fé. E pede. Porque se nós pedirmos com fé, se nós batermos, a porta será aberta por Deus. E se o nosso ciclo nos permitir, se a nossa evolução, se o nosso aprendizado nos permitir, a redenção vai vir. Sempre e em qualquer situação há a manifestação de Deus para nos ouvir, para nos ajudar, orientar. Nós nunca estamos sozinhos. Mesmo quando tudo ao nosso redor pode expressar uma infabilidade, pode expressar algo que seria um contrassenso, que seria até, digamos, impossível, como, por exemplo, a morte, representada pela morte da menina após 12 anos de doença de hemorragia, mesmo que tudo isso, ou seja, todas essas tribulações da vida possam nos parecer impossíveis de nós sobrepujarmos e vencermos, ainda assim há esperança, ainda assim Deus vem ao nosso encontro, nos dando força para suplantar, para seguirmos em frente com fé, porque nós somos uma criação divina, porque nós somos luz, porque nós vivemos e somos uma partícula de Deus se manifestando. Então temos que ter fé. Creiamos. E com toda certeza, Deus vai nos ouvir e vai nos tirar daquele momento em que nós precisamos de auxílio. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.